Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Joinha? Chegamos aqui, a mais uma aula, vamos dar continuidade à disciplina de Introdução à Contabilidade, tá? É a aula 3.2, ou seja, vamos ver na prática agora os lançamentos contábeis. Só que antes disso, vou mostrar aqui, falar da minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, cabelos castanhos com algumas mechas douradas. Estou trajando aqui uma camisa, uma blusa floral, branca com algumas flores rosas, calça rosa e sapatos pretos, ok? Tenho estatura média. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, Espero agora que vocês estejam ansiosos, de ver na prática aqui. Só rememorando, tá, gente? Olhem bem esse exemplo, porque o exemplo lá do trabalho, da nossa atividade que a gente pediu, é muito parecido, a atividade lá de extensão, atividade prática, é muito parecido. Então, vocês vão seguir aqui o passo a passo, que vai ser muito mais tranquilo para vocês resolverem a atividade, ok? Então, vamos começar. Vamos iniciar aqui só para vocês lembrarem o que é o processo contábil. O processo contábil, ele começa com as operações da empresa. Isso mesmo. Ou seja, o que é a operação? Já falamos, gente? São aqueles fatos geradores da empresa, ou seja, a cada compra, venda, compra de veículo, compra de prédios, compra de ações, venda de mercadoria, são todas aquelas operações que ocorrem dentro da empresa que devem ser registradas, E onde devem ser registradas esses fatos geradores? Ou seja, essas operações. No meu livro diário, já sabemos lá o que é o livro diário, quais são as regras, não é isso? Praticamente ele é exigido a todas as empresas, com aquelas duas exceções, que é para MEI e trabalhadores rurais, não é isso? E também temos o livro Razão. O livro Razão, ele já é, falamos, facultativo, mas é exigido para aquelas empresas que apuram lá pelo lucro, apuram o imposto de renda pelo lucro real. Ok, temos também nesse processo contábil as contas contábeis, Quais seriam essas contas contábeis, gente? Temos aqui, lembra algum exemplo de conta? São as contas individualizadas, conta caixa, conta banco, conta movimento, Conta veículos, então todas essas são consideradas contas. E temos aqui também o plano de contas, que é o que? O conjunto dessas contas, que veio aqui para padronizar como que essas contas, como a empresa deve seguir aquelas contas. Então, o plano de contas nada mais é que é o rol de contas, aquela listagem de todas as contas contábeis da empresa. Tudo isso a gente chama de quê? De escrituração contábil, tá? Lembrando que tem as técnicas contábeis, que está lá no seu roteiro, viu? Depois deem uma lida sobre as técnicas contábeis, que a gente tem lá escrituração, demonstração contábil, auditoria, análise de balanço, tá? Não esqueçam de dar uma lida neste assunto. Ok, então, descobrindo aí, fez os lançamentos dessas contas, a gente vai verificar quais são as contas que pertencem ao meu ativo, quais são as contas que pertencem ao meu passivo, já sabemos disso. E tem as contas lá que são as contas de resultado, que há as contas receitas e despesa. Então, não esqueçam, lembra lá que a gente falou também, que existem as contas patrimoniais e as contas de resultado. Então, onde que vão ser lançadas essas contas? Essas contas, elas devem ser o quê? Evidenciadas lá nas demonstrações financeiras, E vamos dar aqui, inclusive, as principais demonstrações financeiras, que é do balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, que será na próxima unidade. Então, gente, o que acontece? Essas contas aqui, tanto do ativo e passivo, vocês já sabem que pertence aqui no meu balanço patrimonial, e as contas lá, que é onde ocorre o confronto das receitas e despesas, são evidenciadas, são lançadas aqui na demonstração do resultado do exercício. Então, esse é considerado o famoso processo contábil, ok?
Então, vamos seguir aqui um exemplo de lançamento contábil. Faça o lançamento diário das seguintes operações da Companhia Muito Fácil. Temos aqui alguns lançamentos. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai repetindo um a um. Ele solicitou aqui, ó, integralização de capital social, né, no valor de quanto? O valor de 20 mil, sendo que foi dividido aqui em 13 mil em dinheiro e 7 mil em mercadoria, tá? O que é o capital social? O capital social, gente, nada mais é que o aporte financeiro da empresa, tá? Temos inclusive lá o capital autorizado, tem o capital integralizado e a integralizar. Tem o capital subscrito, o integralizar e o integralizado, ok? Então, tudo dentro do meu capital social. Capital autorizado, por exemplo, aquela empresa, ela tem até 200 ou até 800 mil, por exemplo. Quer dizer que ela pode usar lá um aporte lá no capital social até 800 mil, seria o capital autorizado. Ok. E qual é o capital subscrito, né? Ou capital a integralizar. Então, por exemplo, o capital lá subscrito seria 200 mil, que é o que eles dão. Aí ele falou assim, desses 200 mil, que é o que foi, né, integralizado, dizia capital subscrito 200 mil, desses 200 mil, 100 mil foi integralizado, que se chama de capital integralizado, ou seja, foi aplicado na empresa, aplicado lá no ativo da empresa. E faltou 200 menos 100, faltou 100 mil. O que seria chamado desse outro 100 mil? Seria chamado o que a gente fala de capital a integralizar. Ou seja, que ainda falta ser integralizado no decorrer do ano ou no decorrer do andamento da empresa, tá? Então, aqui estamos falando sobre o capital social. Depois teve um lançamento aqui, foi uma compra de terreno no valor de 4 mil, com uma entrada de 2 mil e restante para prazo de 30 dias. Aqui você já observa, se ele falou aqui em dinheiro, eu já sei que seria um lançamento no caixa, e se o restante é para 30 dias, você já entende que é o que? A prazo. Quando eu falo a prazo, eu falo em fornecedor. Só, gente, que tem um detalhe. O livro, ele trouxe, como vocês aqui um assunto introdutório e tal, estão aprendendo sobre a contabilidade, neste lançamento ele jogou tudo que estava a prazo como contas a pagar. Então, eu vou explicar das duas formas, a forma real na vida de vocês e a forma tranquila, que é daqueles estudantes que estão começando a entender sobre contabilidade. Tá? Então, aqui, nesse exemplo e no exemplo da atividade que eu deixei para vocês, vocês vão lançar como contas a pagar. Para aqueles que estão estudando um pouco para concurso ou algo do tipo, presta atenção já nesse aqui, que quando se tratar de... Desculpa, aqui não é fornecedor, tá? Desculpa, aqui é financiamento. Opa, financiamento. Fornecedor é ali na mercadoria. Então, se tratando de terreno, financiamento. Se tratando de mercadoria, fornecedor. Ok? Então, aqui na compra de mercadoria, também temos o lançamento. Aqui também falou que ele comprou mercadoria com uma entrada no valor de 4 mil. Se ele falou dessa entrada no valor de 4 mil, você já subentende o quê? Que o restante está a prazo. Aqui, na venda de mercadoria, quando se tratou de venda de mercadoria, por 6 mil, devo fazer aquele meu lançamento de receita, de vendas. Aqui, o custo da mercadoria da operação anterior, ou seja, neste momento que eu vou dar baixa no meu estoque, tá? E aqui fez só um lançamento simples de um pagamento, de uma despesa aqui do pagamento de salário do funcionário. E aqui fez o quê? Pagou aquela conta a pagar que estava aqui no aprazo. Então, ele fez pagamento. Vamos ver o lançamento de cada um. Então, com aqueles dados ali, o que ele solicitou? Solicita-se que faça os lançamentos contábeis, vai abrir um razonete com os saldos de cada conta, vai levantar o balancete de verificação e elaborar o balanço patrimonial, de uma forma simples. Professor, ainda não estudei os conceitos todos de balanço patrimonial, mas a gente já vem falando praticamente disso desde a primeira aula, né? Mas nós vamos aprofundar isso na aula 4.1, 4.2 também. Então vamos, agora fazendo os lançamentos de cada um. Integralização de capital, já falamos lá, social, no valor de 20 mil.
que foi o quê? Sendo 13 em dinheiro e 7 mil em mercadoria. Como é que eu faria esse lançamento? Eu já sei que capital social é uma conta de natureza credora. Isso para facilitar para vocês. Então, eu já posso lançar aqui direto, né? Conta credora, capital social, no valor de 20 mil. Ok. Então, se aqui no meu crédito é 20 mil, e se eu já sei que não pode passar de 20 mil aqui, porque para cada débito tem um crédito, seria simples já lançar os outros aqui, né? Isso de uma forma simples, quando você já quer resolver tudo, mas vocês precisam entender. O que aconteceu aqui? Teve a origem do valor do capital social, ou seja, teve o aporte financeiro do capital social de 20 mil, e esses 20 mil ele foi integralizado como? Sendo 13 aqui no dinheiro, ou seja, no caixa, 13 mil aqui, e tivemos 7 mil em mercadoria, que seria lançado lá em estoque no meu ativo. Então, o que seria isso? A mesma coisa, se está aumentando, se essas contas aqui são lá do meu ativo, se está aumentando a débito, né? Se está aumentando, se está entrando no meu caixa, eu devo lançar a débito. E se já está saindo do meu caixa, eu devo lançar a crédito. E aqui no caso, o capital social é uma conta credora e ele está aumentando lá no meu passivo. No passivo já é ao contrário, eu lanço a crédito, né, aumento a crédito e diminuo ou dou baixa a débito. Então, lancei aqui o capital social. Então, praticamente sempre o capital social estará aqui no crédito, tá? Então, aqui o exemplo. Vamos para o próximo. Temos outro aqui, a compra de um terreno pelo valor de 4 mil, com uma entrada em dinheiro de 2 mil. Até explicamos, se tem o restante a prazo de 30 dias, quer dizer o quê? Já entende que essa compra aí, né, seria a prazo. Então, como é que seria o lançamento, gente? Se está entrando, se eu estou comprando o terreno, quer dizer o quê? Está entrando no meu ativo, então eu vou lançar a débito. E esse dinheiro vai sair de onde, esse dinheiro aqui da entrada? Quando eu falo assim, vou pagar, compra uma frigideira aí, com entrada de 30 reais e o resto eu parcelo, um exemplo. O que quando vocês entendem quando eu falo entrada? Quer dizer o quê? Que é o pagamento em dinheiro, não é isso? Então, esse dinheiro saiu da onde? Do meu caixa, 2 mil no meu caixa, ou seja, o restante, 4 mil menos 2 mil, o restante seria contas a pagar. Gente, contas a pagar eu já expliquei para vocês lá. Contas a pagar aqui no exercício, de forma para simplificar para vocês, que todas a prazo estão a pagar, mas lá na vida real, vocês lançariam ali praticamente como financiamento, tá? Quando se tratar de terreno, e geralmente financiamento também é mais de um ano. Terreno, veículo lá, se eu cumprir a prazo, jogaria ali financiamento, tá bom? Mais um exemplo aqui da compra de mercadoria, com uma entrada de 4 mil. Ou seja, tá? Comprou a mercadoria, tá entrando no meu ativo. Então, aumentei lá, lancei a débito a mercadoria de 7.800. Só que desse, ele foi informado o quê? Que teve uma entrada de 4 mil. Então, se ele teve essa entrada de 4 mil, subentende-se que a diferença lá de 7.800 para 4 mil, que é os 3.800, vai ser paga a prazo. Então, você paga a prazo, eu coloquei como contas a pagar, ok? Aqui, no exemplo, contas a pagar para facilitar. Na vida real seria como? Você ia lançar lá como fornecedor, tá? Então, seria fornecedor. O 4 agora, venda de mercadorias por 6 mil à vista. Então, se você já vendeu essa mercadoria, quer dizer o quê? Você subentende, você já vai vender ali buscando lucro, não é isso? Então, se você busca o lucro, você já vai colocar como receita de vendas. E receita, não diz toda vez que você reconheceu uma receita, seria o que? A cada reconhecimento de receita seria lançado a crédito? Então, e esse valor que eu vendi à vista, esse dinheiro não vai entrar no meu caixa, automaticamente vai aumentar lá no meu ativo? Então, eu vou lançar aqui a crédito, receita de vendas e lança a débito, caixa, que foi o valor que entrou no meu ativo, na minha conta caixa, ok? Então, aí agora o que ele me informa aqui? O custo de mercadorias vendidas na operação anterior é de
3.000, ou seja, aquela mercadoria que ela foi vendida lá 6.000, na verdade, quando eu comprei, ela custou para mim 3.000, é isso? Então agora eu tenho que também dar baixa lá no meu estoque. Então aqui que eu vou dar baixa da mercadoria, ou seja, eu vou diminuir lá do meu ativo. Então se eu vendi, se estava lá no meu ativo e eu devo tirar essa mercadoria lá do meu ativo, eu vou lançar o quê? A crédito. Consequentemente, eu devo lançar aqui o custo, a despesa que ocasionou para eu comprar essa mercadoria, que se chama custo de mercadoria vendida. Você vai mas ter o nome custos, isso mesmo. Quando vocês forem estudar mais na frente, né, custos, aí vocês vão ver que esse nome ele deveria realmente ser despesa, né, de mercadorias vendidas, mas não é. O nome é custo de mercadoria vendida, mas é uma despesa, ok? Então aqui, nesse momento que eu dou baixa lá no meu estoque. E, já um lançamento mais tranquilo aqui, pagamento de salários do mês no valor de 1.500. Então é tranquilo, se é o pagamento de salário, é uma despesa, não é isso? Despesa é uma apropriação, eu sempre vou apropriar despesa a débito. Então já lanço a despesa aqui a débito e, consequentemente, da onde vai sair esse dinheiro? Do meu caixa. Então, vou dar baixa lá no caixa por meio do crédito no valor de 1.500. E nosso último lançamento aqui, temos o quê? O pagamento em dinheiro referente à compra de mercadoria. Lembra que já no outro lançamento, a gente comprou mercadoria e tinha mercadoria lá a prazo? Ou seja, ainda tinha que fazer o quê? Depois eu tenho que pagar esse fornecedor ou essa conta a pagar, né? Tava aqui, ó, lembra desse pagamento? O que a gente está me informando? Que agora, neste mês, eu resolvi pagar uma parte dessa conta. Então, se foi 3.000, eu vou lançar aqui. Contas a pagar, eu vou lançar ao contrário, tá vendo que ela tá aqui como crédito? Que aqui ela era do passivo. Para eu dar baixa no passivo, eu tenho que lançar a débito. Então, eu lanço aqui a débito, dou baixa no meu passivo, no valor de 3.000, e esse valor vai sair lá do meu caixa, também no valor de 3.000, porque ele informou o quê? Que pagou em dinheiro, ok? Se fosse aqui fornecedor, a mesma coisa, né? Como está de mercadoria, você iria lançar aqui o fornecedor. Então, débito fornecedor e crédito caixa. Feito isso, você vai fazer o quê? Lançar todos esses lançamentos lá no meu, que a gente fala razonetes, tá? Então, aqui que você vai apurar o saldo de cada conta. Vamos lá, a primeira conta aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, débito de caixa, débito mercadoria e crédito capital social. Então, você vai lançar cada uma. Se uma aqui está no crédito, vocês lembram muito bem, né? Toda vez que se tratar de débito ou saldo devedor, será no lado esquerdo, nunca esqueçam. E toda vez que se tratar de saldo credor, deve ser lançado no lado direito, tá? Não esqueçam disso. Então, vamos lançar cada um. Ó, tá vendo? Caixa, 13.000. Débito, lado esquerdo aqui, caixa, 13.000. Mercadoria, 7.000. Tá aqui do lado esquerdo. Capital social, 20.000. Tá aqui do meu lado direito. E a cada momento que aparecer novas contas, você tem que abrir um novo razonete. É um razonete para cada conta. Vamos lá. Aí na segunda aqui, o terreno. Aí fui lá e fiz o lançamento aqui do meu terreno. Tá vendo? Terreno aqui, 4.000, 4.000. O caixa aqui, 2.000. Então, ó, tá vendo que agora o lançamento do caixa foi do outro lado? Porque no final vai ter uma apuração desses saldos. Então, aqui tinha saído o dinheiro do meu caixa, que tinha entrada, que tinha saído. Então, eu vou lançar lá no lado credor, tá? Lado do crédito. E a mesma coisa eu vou fazer com todos aqui. Aqui nas compras de mercadorias, a mesma coisa. Entrou mais valor aqui na minha mercadoria. A conta caixa, saiu mais dinheiro da minha conta caixa, tá aqui. E abri uma nova conta aqui, aliás já estava aberta, né? Fiz mais um lançamento aqui em contas a pagar, de 3.800, tá? Ah, professora, e se fosse da outra forma? Se fosse da outra forma, você ia abrir aqui uma conta de fornecedor e iria lançar como fornecedor.
ok? Aí no quarto, novamente, o caixa, entrou mais um valorzinho no caixa aqui. Só que eu tive que abrir um novo razonete aqui para eu lançar o quê? As minhas receitas de venda. Já sabe que toda vez que se tratar de receita, será onde? Aqui, ó, no meu lado credor. Toda vez que se tratar de despesa, será no lado devedor, será crédito. O 5, mesma coisa. Dei baixa aqui na minha mercadoria, no estoque, lanço aqui no crédito. Por quê? Quer dizer que não tenho mais esse valor no meu estoque, diminuiu lá. E vou abrir um outro lançamento aqui, que é o meu CMV, lançado a débito, porque lembra que toda vez a apropriação de despesa eu lanço a débito. O 6º, mesma coisa, né? Tá aqui uma despesa de salário, já lanço lá no valor de 1.500. E esse salário saiu do meu caixa, então vou lançar aqui os 1.500, no lado credor. E no último, mesma coisa. Saiu, paguei a contas a pagar. Se eu paguei as contas a pagar, eu vou lançar ao contrário, eu vou lançar aqui no débito, porque as contas que são de natureza credoras, eu dou baixa no débito e aumento no crédito, né? Que são lá do meu passivo. Vocês já sabem disso. Não esqueça aqui, ó, tudo que tiver a pagar ou a recolher, ela é lá do meu passivo, tá? E se tiver a recuperar ou a receber, é lá do meu ativo. Ok, feito isso, eu vou fazer o quê? A apuração. Somo, tá vendo? Ó, aqui, ó, os 13.000 mais 6.000, 19.000. 2.000 mais 4.000 mais 1.500 mais 3.000, 10.500. Então, eu vou diminuir 19.000 menos os 10.500, eu vou encontrar o saldo aqui, 8.500. E aí, esse saldo é devedor ou credor? Devedor, não é isso? Tá aqui, ó, saldo devedor. Já vi muito aluno fazendo o contrário. Faz aqui certinho, mas no momento coloca os 8.500 aqui. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Já que está o valor maior, o saldo tem que ser aqui, deste lado. Com isso, faço em todos os outros, ó. Apuro todos os outros, estão vendo? Somo lá e vejo qual é o saldo. Olha aqui, por exemplo, aqui já é um saldo credor, né? Ou seja, ainda tem 2.800 para pagar, de contas a pagar ainda, tá? Ok. Feito isso, e esses outros, professores? Esses outros já continuam. Já sei que aqui é um saldo de 6.000, saldo credor. Esse é um saldo devedor de 3.000, porque aqui está no lado do crédito, aqui está no lado do débito. Eu não tenho que somar nada porque tem apenas esse valor. Depois disso, vocês devem pegar todos aqueles lançamentos e vai lançar aqui no que chama balancete de verificação, tá? Ele é nada mais... serve nada mais para observar se você fez os lançamentos tudo correto e que esses saldos estão batendo. Se o débito estão igual ao créditos. Ah, professor, quer dizer que se bater tá tudo certo? Depende, porque se você fez um lançamento errado lá, trocou as coisas e aqui bater igual, né? No final, lá quando você estiver apurando o teu ativo, você vai ver alguns erros no lançamento. Então, tem que ter feito os lançamentos certinho ali nos razonetes para colocar aqui apenas os saldos corretos. Então, lá o caixa, sabia que era nos débitos, né? Então, nós lançamos aqui no débito. Conta social lá, capital social, estava no crédito. Então, eu lanço aqui, ó, todos os valores dos saldos, tá? Feito isso, vou somar o total e não esqueço que os valores do débito têm que ser igual aos dos créditos. Depois disso, gente, a gente vai falar o que se chama do ARE, aqui, ó, ou a apuração do resultado do exercício. É aqui que a gente vai dar baixa nas contas de resultado. Quais são as contas de resultado? São as contas de receitas e de despesas. Então, todas aquelas contas eu vou fazer essa apuração. E vou descobrir qual seria, se teria dado lucro ou prejuízo nessa apuração aqui, tá? Então, receita de vendas, ela é o quê? É uma conta credora. Aí eu venho e lanço aqui no meu área do lado credor. CMV é uma conta devedora, então vou lançar aqui no lado devedor, do débito. Isso eu vou fazer com todas as contas que forem de resultado, apenas as contas de resultado, não vão confundir. Então, e como é que eu faço para baixo? Eu só lanço no outro lado, tá vendo? Se tem aqui, vou lançar aqui o mesmo valor. Lança aqui, lança o mesmo valor. Para que essas contas zerem? Porque elas vão vir todas para cá, ó.
Então, fiz aquele lançamento para zerar e trouxe aqui. Aqui eu fiz essa apuração. Somei os valores, né? Aqui 6.000 menos 4.500, 1.500. Ou seja, aqui deu 1.500 de lucro, tá? Aqui seria lucro. Por quê? Porque se trata da apuração do resultado. Não esqueça que esse lado aqui é o lado da receita e aqui é o lado da despesas. Todas as despesas são lançadas aqui. Caso tivesse este lado, o valor maior, quer dizer o quê? Que essa empresa teve prejuízo, tá? Então, quando vocês fizeram isso, o que aconteceu? Olha ali, ó. Sumiram todas as contas que eram de resultado. E apareceu aqui uma nova conta, que é a conta ARI, que seria o lucro acumulado. Feito isso, nós vamos lançar agora todas aquelas outras contas que estavam lá, que eram as contas patrimoniais. Ó, o saldo da conta caixa, de mercadoria, dos terrenos, contas a pagar, capital social. Só que tem uma diferença aqui, que é os lucros acumulados, que eu vou lançar aqui no meu patrimônio. Tem algumas regrinhas que a gente vai explicar mais na frente, que as SAs, por exemplo, tá? Elas não podem deixar direto nessa conta aqui não, ela vai deixar o prejuízo, mas quando for lucro acumulado, ela vai ter que aplicar em todas as outras, as contas que a gente fala lá de reservas de lucro, tá? Aí ela não ficaria, mas isso é obrigatório, exigido para as SAs. Feito isso, eu vou fazer o quê? A soma. Somei todas as minhas contas do ativo, somei aqui minhas contas do passivo exigível mais do PL e encontrei o total. Esse total também tem que ser igual. Não foi igual, volte lá para rever seus lançamentos. Bom, pessoal, como vocês viram, a nossa aula hoje foi um pouco mais tranquila, eu acho. Vocês viram aqui o exemplo, tudo detalhado. Não se prendam apenas a este exemplo. Eu deixei lá no roteiro vários outros vídeos, tá? Explicando como faz os lançamentos. Tem os livros indicados também, as referências. Leem, não se apeguem apenas a este vídeo. Até porque esses lançamentos são bem introdutórios aqui. Tem muita coisa além disso. Tá bom? Então, se aprofundem lá e nos vemos até a próxima aula, que será da unidade 4, tá bom? Até mais e tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.